Olá, amigos e amigas! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sheilane Martins e irei acompanhá-los nesse caminho de descobertas e atualizações de cálculos trabalhistas. Falo descobertas porque, antes da reforma trabalhista, muitos colegas sequer realizavam os cálculos em suas iniciais. Trabalho esse que ficava para o calculista da vara do trabalho, quando da sentença, ou que se resumia em um acordo com buscas em um valor aproximado do que realmente era devido. Ou seja, a reforma trabalhista passou a exigir muito mais do profissional que advoga na área trabalhista, tendo em vista que calcular ou liquidar, como achem melhor, passou a ser uma missão obrigatória. Sem esquecermos que os cálculos passam a ter essencialidade maior ainda com o surgimento da sucumbência recíproca, fazendo que as partes possam ser condenadas de forma recíproca. Caso vocês estejam achando complicado entender a razão dos cálculos, a sucumbência recíproca e tantas outras novidades que surgiram, sugiro que façam o nosso curso de reforma trabalhista e se aprofundem mais ainda no tema. Afinal, em um mercado com tantos profissionais, você não pode ser mais um na multidão. Você tem a obrigação de ser o melhor. Garanto que, sempre que possível, vamos apresentar conceitos e breves explanações a respeito das novidades da reforma trabalhista. Digo breves porque o nosso foco real é permitir que vocês tenham os conhecimentos necessários para a realização de um excelente cálculo, bem como tenham todas as noções necessárias desde o anúncio da vaga de emprego até a despedida do empregado. Provavelmente, todas as noções e informações que estão em nosso curso não lhe foram repassadas na graduação e talvez também não foram repassadas na especialização. Afinal, como dissemos anteriormente, até algum tempo atrás, o advogado trabalhista não tinha a obrigação de realizar o cálculo de suas ações quando as mesmas se referiam ao rito ordinário. E, acreditem, não era raro o colega que transformava uma ação simples em uma ação do rito ordinário com fins de não precisar calcular. E sabem por que grande parte dos estudantes, especialistas e advogados não sabem realizar um cálculo? Primeiro, porque a advocacia trabalhista não é explorada de forma correta nos cursos de graduação, fazendo que o aluno se foque apenas nos princípios e artigos mais elementares. Segundo, porque é bastante complicado ter um laboratório de prática trabalhista nas faculdades quando as ações não podem ser solucionadas por meio de juizados, como ocorre em tantas outras áreas. Aposto que todos vocês, se já foram estudantes do curso de Direito, chegaram a lidar com ações de alimentos, cobranças, entre outras, nos núcleos de práticas jurídicas da faculdade, não é mesmo? Mas, com certeza, não tiveram o aprofundamento devido em relação à prática trabalhista. E, em sua grande maioria, quando muito, assistiram a audiências de instrução e julgamento para contar com atividades complementares. Terceiro, porque antes da reforma trabalhista, as ações não precisavam ser apresentadas em valores totalmente liquidados quando se referiam ao rito ordinário. E, por último, porque face à desnecessidade de cálculos, as especializações também não se aprofundavam muito nos temas. O que terá que mudar no decorrer dos próximos anos, caso os cursos de especialização queiram realmente apresentar a realidade para seus alunos. O fato é que os processos, ações trabalhistas, sem cálculos, ficaram em um passado bem distante. E é nosso dever trazer o que cada um de vocês tem a obrigação de conhecer, o agora. Vamos fazer com que vocês vejam o direito do trabalho com outros olhos e tenham segurança não só em realizar os cálculos das ações futuras, mas também de orientar seus clientes e administrar toda a realidade que envolve os cálculos trabalhistas. Por fim,
deixo claro que, se vocês têm medo de cálculo, confesso que eu também já tive, ao final do nosso curso, vocês estarão compreendendo todos os conceitos necessários e conseguirão sorrir ao liquidar suas ações. Duvidam? Então, vamos começar. O nosso primeiro tema não poderia deixar de ser a respeito do anúncio de emprego. Mas, professora, esse curso não é de cálculos? É sim, queridos e queridas, mas é de extrema importância que um curso de cálculos agregue peculiaridades que vão desde a contratação até a despedida. Sabem por quê? Porque até mesmo um anúncio de emprego feito da forma errada pode vir a gerar prejuízos e propiciar indenizações. Não sabem como? Pois prestem bastante atenção em tudo que trataremos desse momento em diante, ok? Pessoal, quem já leu classificados de jornais ou mesmo anúncios de empregos veiculados nas redes sociais, sabe que todo anúncio traz suas exigências como necessidade de experiência ou não, diferenciais como determinados cursos e preferências. Entretanto, não raro, encontramos anúncios de emprego que são totalmente abusivos e discriminatórios, realizando exigências que ferem os princípios básicos de igualdade e respeito ao próximo. Querem um exemplo? Vejamos o nosso slide 1. Percebam que o anúncio de emprego apresentado é totalmente desproporcional. Vocês conseguiram verificar os motivos? Amigos e amigas, o empregador só pode fazer exigências de faixa etária quando a função desempenhada justificar. O simples fato das pessoas em uma faixa de 20 a 30 anos terem maior vigor físico, adoecerem menos ou estarem mais antenadas com a realidade da sociedade não pode ser um limitador que impeça que a grande maioria da população que preenche os requisitos da vaga venha a se candidatar à mesma. Porém, o erro mais grave não está na faixa etária exigida, mas sim na discriminação que é feita quando exige que as mulheres que se candidatem à vaga comprovem condição de esterilidade. Vocês sabem o que essa vaga de emprego está dizendo de forma indireta? Exatamente, que mulheres em idade fértil não são bem-vindas, que a gravidez é vista como um problema e que as mulheres não são valorizadas naquele ambiente de trabalho. Não é segredo para ninguém que as mulheres ganham menos, trabalham mais e sofrem uma série de pressões no mercado de trabalho. E não estou falando isso só porque sou mulher. Falo porque, como advogada, não raro, me deparo com situações em que cortes de gastos sempre veem as mulheres como as primeiras a serem banidas dos quadros. Situações em que gestantes sofrem inúmeros tipos de pressão para pedirem demissão e, assim, perderem a condição de estabilidade. Além de casos em que mulheres, mesmo com qualificação profissional maior, ganham valores bastante inferiores aos homens que desempenham a mesma função. Enfim, acho que diante o apresentado e o conhecimento da realidade que vocês também têm, não é nenhum segredo que eu estou apresentando, e tampouco causa surpresas. Sem me estender muito, o fato é que o anúncio de emprego não pode ter caráter discriminatório, salvo se for algo necessário para o desempenho da função, como já dissemos anteriormente. Querem um exemplo? Então vejam o nosso slide 2. Percebam que, no caso específico, é importante que as vagas sejam direcionadas a um público específico, no caso, homens. Afinal, seria um tanto constrangedor e retiraria a privacidade do uso de banheiros se o cuidado dos mesmos fossem realizados por pessoas de outro sexo. Entendido? Portanto, os empregadores só podem fazer discriminação nas vagas ofertadas quando for compatível com a realidade da função a ser desempenhada.
Os anúncios de vagas de emprego devem ter o intuito de encontrar pessoas que se enquadrem na grande maioria das exigências. E só durante a entrevista e demais etapas de seleção é que o futuro empregador terá condições de avaliar se o candidato ou candidata tem o perfil esperado. Logo, fica aqui minha dica para os recrutadores das empresas e o pessoal do RH. Muito cuidado com os anúncios que são veiculados. Orientem o empregador quanto aos problemas que podem gerar um anúncio de emprego eivado de discriminação. Agora, vamos tratar da fase que vem após o anúncio da vaga? Aposto que já sabem qual é. Exatamente, a entrevista. Pessoal, a entrevista é a primeira oportunidade que o empregador ou quem o represente tem de ver se há compatibilidade do candidato ou candidata com a função. Se há indícios de que a contratação vai gerar bons frutos. Enfim, é o primeiro contato. E, geralmente, depois da entrevista, vem aquela espera horrível, que às vezes dura semanas, a tão esperada ligação do RH da empresa, informando se você foi selecionado. Muita gente me pergunta se há alguma lei que obrigue as empresas a darem algum retorno sobre a habilitação do candidato ou candidata para as próximas etapas da seleção. Entretanto, não existe nenhuma legislação que obrigue as empresas a entrarem em contato e apresentarem o retorno. O que existe ou não é um bom senso no sentido de dar um retorno ao pessoal que se candidatou e informar se houve ou não habilitação para as próximas fases. E essa dica vai para o pessoal do RH. Deem retorno ao pessoal que participa das seleções, pois pior que receber uma ligação de que não foi aprovado é não receber ligação nenhuma, ok? Após essa primeira etapa, ou seja, a entrevista, é comum que os candidatos passem por provas práticas e que, em sendo aprovados nas mesmas, lhes sejam solicitados inúmeros documentos e a realização de exames admissionais. Quanto aos documentos exigidos, vale destacar que as empresas, quando da contratação, não podem exigir certidões trabalhistas negativas. E o que seriam essas certidões negativas? São certidões emitidas pela Justiça do Trabalho, quando solicitadas pela própria pessoa física que busca tal documento e que dizem se existe ou existiu alguma ação trabalhista em nome daquela pessoa. Ou seja, nada mais é, senão uma forma de a empresa saber se seus futuros empregados já colocaram alguma empresa na justiça. Saibam que tal prática é totalmente ilegal e coibida pelos TRTs de nosso país. Primeiro, porque fere o direito de ação que todo trabalhador tem. E, segundo, porque tal atitude é uma forma de discriminar e coibir a colocação profissional de trabalhadores que já acionaram o judiciário para fazer valer seus direitos. Logo, a prática mais comum quando um trabalhador procura o setor de emissão de certidões é o servidor do fórum questionar o motivo da solicitação e, em verificando que se trata de medida discriminatória e abusiva da possível empresa contratante, não conceder a certidão e denunciar a empresa aos órgãos de fiscalização cabíveis. Outra prática negativa que, não raro, é usada pelas empresas, se trata da lista negra trabalhista. Essa lista é um complô entre empresas do mesmo ramo ou setor e que tem como fins criar uma lista de trabalhadores que não devem ser empregados por já terem acionado outras empresas do mesmo ramo na justiça. Saibam que tal medida é totalmente ilegal, abusiva e bastante coibida pela Justiça do Trabalho, vez que um trabalhador não pode ser recusado no mercado de trabalho por ter buscado seus direitos. Tudo bem até aqui? Voltando para a questão de documentos exigidos pelo empregador, podem ser pedidos comprovantes de endereço, filiação, rol de dependentes, certificados de cursos realizados e o mais importante, a carteira de trabalho. Afinal, não podemos ser a favor da manutenção de mão de obra sem a devida regularização, não é mesmo?
Algo bem interessante que podemos tratar a respeito da CTPS se refere ao fato de que, em alguns municípios muito pequenos, não existem postos de emissão de carteira de trabalho. E acreditem, nas cidades mais afastadas das capitais, é muito comum que vários municípios não tenham agências de emissão de documentos de trabalho. Ocorre que, até onde sabemos, nenhum trabalhador pode ser contratado e mantido sem a CTPS assinada. Então, o que é feito nessa situação? Bem, nessa situação, o contrato de trabalho é reduzido a termo em um contrato escrito, assinado pelas partes envolvidas, e o trabalhador deve providenciar a sua CTPS em um prazo de até 30 dias para as anotações do contrato possam ser repassadas para a CTPS. Ressaltamos que essa condição só se verifica nos casos em que o trabalhador não possui CTPS por o município não realizar a emissão de tal documento. Portanto, a perda do documento, a não retirada por comodismo e a não apresentação por vontade própria não estão abrangidas nessa exceção. E quais documentos o trabalhador deve levar para retirar a sua CTPS? Para a retirada da primeira via da CTPS, o trabalhador deve apresentar documento oficial de identificação com foto, CPF, comprovante de residência e comprovação obrigatória do Estado Civil. É importante lembrar que a carteira de trabalho só pode ser emitida para pessoas que contem com pelo menos 14 anos completos. E as carteiras são emitidas em agências do Ministério do Trabalho ou postos autorizados. Mais uma vez, lembro a todos que nos acompanham que a regra é de que nenhum trabalhador pode ser contratado se não possuir CTPS. Porém, repetimos que, nos casos em que o município não conta com posto de emissão de documento e que a contratação não pode ser adiada até que o trabalhador se dirija ao município próximo, deve ser feita por no máximo 30 dias. E dentro desse período, o trabalhador terá que regularizar a sua situação. Ok? Quanto ao exame admissional, ele é um exame físico que é feito, via de regra, por médico especializado em medicina e segurança do trabalho e em clínica de confiança na empresa contratante. Além disso, os gastos com esse exame são de responsabilidade única da empresa, não podendo ser exigido qualquer valor do empregado. Apesar de grande parte dos exames admissionais serem bastante simples, devemos ter cuidado e atenção, pois, a depender da função a ser exercida pelo futuro empregado, deve ser exigida a realização de exames complementares. Sabem por quê? Porque aquele empregado jovem e aparentemente saudável pode apresentar alguma doença hereditária, genética ou mesmo alguma doença ocupacional. E se o exame admissional não for feito com o máximo de zelo, o empregador pode ter sérios problemas de ter contratado uma pessoa em condições de incapacidade para trabalho. Mas, professora, e se o trabalhador mentir no exame admissional e por causa disso não forem realizados exames complementares? Nesse caso, meus amigos e minhas amigas, a existência de um médico experiente em segurança e saúde do trabalho é mais que essencial, pois permite que o mesmo use de sua diligência para analisar cada caso específico e solicitar todos os exames que porventura entenda como necessários. Caso contrário, a empresa pode vir a ser acionada judicialmente e ter de arcar com gastos bastante significativos de indenizações e direitos estabilizatórios de um empregado que já foi contratado doente. Quer dizer que não devemos contratar trabalhadores com capacidade de trabalho reduzida? Não é nada disso que estamos querendo dizer. O que queremos dizer é que o empregador deve ter ciência de todas as doenças que o empregado tem, com fins de evitar que o mesmo venha a ter um agravamento das suas condições de saúde ou ter sua capacidade de trabalho ainda mais reduzida. Tudo bem até aqui? Sugiro que agora vocês leiam o nosso material de apoio, material esse que foi preparado com muito carinho.
Nele estão nossas principais observações, bem como posicionamentos doutrinários, jurisprudências e exercícios, com fins de que vocês possam ter o máximo de aproveitamento. Espero vocês em nossa segunda aula. Forte abraço e até lá!